Glória a Deus. Quem deseja que um dia nossa querida e amada Amanda esteja pregando aqui? Nada é impossível para o Senhor. Quem diria que hoje eu estaria diante de uma igreja a pregar um rebanho que é do Senhor? Eu, um ex-viciado, ladrão e sem vergonha. Mas olha onde eu estou pisando. É Deus que faz a obra na nossa vida. É Deus. Mesmo que a sociedade tenha nos marcado, nós já carregamos o DNA do céu em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. A paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam bem, todos estejam felizes, todos estejam em paz. A presença de vocês são resposta de oração. Sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós estamos orando para que esse dia de domingo fosse um dia especial para toda a família levantar e que nenhum de nós ficássemos fora do mover de Deus em nossas vidas. Amém? Eu creio que com certeza Deus já está se movendo nesta casa, Deus já está trabalhando em cada canto desta casa, pois esta casa é dele, né? Então ele fica muito à vontade em agir. Amém? Logo mais à frente a pastora vai estar apresentando os irmãos e os amigos que nesta noite vieram a esta casa. Essa casa é do Senhor, quem dirige esta casa é o Senhor. Amém? Então você está no lugar certo, com a pessoa certa, o poderoso de Israel. Aleluia, o poderoso desta casa. Mas quem deseja ouvir uma porção da palavra do Senhor? Eu acho que Deus tem uma porção maravilhosa. Não tenho certeza que Deus tem uma porção poderosa para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um de nós. E aí eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos estar lendo uma porção da Sagrada Escritura. Em respeito a esta palavra, eu convido você a se colocar de pé. Você que está nos assistindo, se desejar que a presença de Deus entre em tua casa através desse meio de comunicação, abra o teu coração, entregue as armas, coloque as armas, dos achismos da vida e deixa Deus operar, porque o mesmo Deus que está aqui nessa atmosfera, Ele tem poder para chegar até a tua casa. Amém? Mas vamos lá, nós que aqui estamos, se você quiser nos compartilhar, você que está nos assistindo, abra a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 2, vai com teus belos olhos, esses olhos que Deus te concedeu, ao verso 1, que diz o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou-o com betume e pinche. E pondo nele o menino, largou-o no carriçal, aqui está carriçal, à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: quereis que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vai com teus belos olhos lá em Deuteronômio. Capítulo 34, último capítulo de Deuteronômio. Isso. Glória a Deus. Anda sempre com a tua Bíblia em suas mãos, tá bom, meu querido irmãos? Glória a Deus. Diz, Deuteronômio capítulo 34, verso 7.
Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Eu vou repetir. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, não precisava de óculos, nem se lhe abateu o vigor. Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, eu estou diante do teu rebanho. Nós somos o teu rebanho. O Senhor já tem falado ao meu coração. O Senhor já tem me incomodado a respeito desse texto. O Senhor me trouxe à luz da memória essa história, meu Pai. Este acontecimento, Senhor Deus. E o Senhor, creio eu, que deseja nesta noite não somente compartilhar comigo coisa esta que o Senhor já o fez, mas compartilhar com esta igreja que aqui está. Senhor Deus, todos nós necessitamos da tua ajuda, porque nós não queremos decepcioná-lo, nós não queremos parar na nossa caminhada, nós não queremos retroceder, mas nós queremos cumprir cabalmente o nosso chamado com o nosso propósito. O propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Então que esta palavra seja reveladora, meu Pai. Que esta palavra venha nos confrontar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. E com a proposta que o Senhor tem para nós. Pois a tua proposta é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, diga para o teu irmão que está do teu lado, deixa Deus falar o teu coração. Nesta noite eu quero fazer um paralelo, eu quero falar a respeito de um homem chamado Moisés. Homem este que você conhece pela história, que já está esboçada na Sagrada Escritura. Nós já temos como parâmetro, né? Nós já temos como exemplo de homem que foi até o final da sua carreira. E hoje nós queremos, e eu fiz questão de pegar o primeiro verso que diz, quando então no seu nascimento, todo aquele episódio que ocorreu em seu nascimento, quando o faraó queria matar os primogênitos, queria matar todo filho homem, das mulheres hebreias, e houve uma necessidade de Deus agir. Você verifica que até mesmo no nascimento deste pequenino, a mão de Deus já estava sobre a vida dele. E eu quero lhe dizer, sem medo de errar, desde o seu nascimento, a mão de Deus estava sobre a tua vida. Quantas crianças morrem ainda no hospital? Nós temos uma enfermeira aqui, que com certeza no decorrer do seu estudo, ela teve que fazer muitas e muitas vezes idas nos hospitais e presenciar mães, pais chorando. Quantas e quantas vezes ela viu, já não mais bebê, mas crianças, entrando pelos hospitais, nos braços dos seus pais, os seus pais sem saber o que fazer, porque o fôlego de vida já tinha ido embora. Com certeza a enfermeira que aqui está, já tem presenciado e presenciou em seus plantões, adolescentes chegando com acidente de carro, pai em desespero, porque aquele adolescente era o filho, único, primogênito, o único. Ali estava o DNA dele, ali estava a herança dele, que estava sucumbindo. Então, se você chegou até aqui, se eu cheguei até aqui, é pela graça de Deus. Pela graça, é pela graça, é graça de Deus. Muitos, eu quero chegar, não quero me deter muito, porque eu quero trazer um pano de fundo aqui de toda essa mensagem, para a gente chegar aonde realmente Deus deseja para esta igreja. Muitos têm os seus chamados, irmãos, mas poucos têm perseverado no propósito chamado. Deus nos chama com um propósito. Eu vou voltar a repetir.
Deus nos chama com um propósito. Não existe chamado sem propósito. Compreende? Deus primeiro te convoca e libera sobre você um propósito. Eu vou tirar você de trás das malhadas. Não foi isso que aconteceu com Amós? E eu vou te colocar como profeta nesta terra. Não foi isso? Então, muitos e muitos não têm perseverado nesse propósito, nesse chamado. Moisés, quando a gente vai para a história de Moisés, nós verificamos que Moisés teve fases em sua vida, teve fases que ele precisou recuar, teve fases que ele precisou avançar. Interessante é que mesmo ele recuando e mesmo ele avançando, em nenhum momento ele trouxe para si uma palavra chamada desistência. Essa chamada desistência não pode existir na boca do cristão. Lança fora. Vou desistir do meu chamado, vou desistir do meu propósito. Você já perguntou se Deus desistiu de você? Deus não desiste de nós. Ele não desistiu de nós. E aí eu faço uma pergunta: quantas e quantas vezes nós nos sentimos, achamos que nós estamos fora do lugar, estamos aqui, mas eu não me sinto aqui. É como se você estivesse jogando um futebol, e eu vou dizer para os irmãos que homens, principalmente, você está jogando futebol, mas você não vestiu a camisa do time. Você está na igreja, mas você não vestiu a camisa do evangelho, que está esboçado, que está revelado no braço de Deus, que é a igreja. Mesmo que você não creia, mesmo que você não ache isso verdade, o braço de Deus se revela através das igrejas. Mas pastor, tem tanta coisa errada. Mas tem igreja que está caminhando debaixo da vontade de Deus. Tem igreja, tem povo de Deus, seja assembleano, seja congregacional, seja metodista, e por que não dizer os levantarianos? Nós estamos lutando para não sair do trilho. Amém, irmãos? Mas quantas vezes nós nos achamos assim? O chamado não é um evento isolado, que Deus simplesmente, eu fiz um chamado e nada acontece. O chamado é o início de um processo de Deus em nossa vida. Quando você recebe Jesus, você foi chamado a recebê-lo. Você foi chamado a servi-lo. E aí, no decorrer desse chamado, Deus vai revelando a você, o processo vai acontecendo, você vai recebendo a palavra e você vai tomando forma. Deus vai dando forma a você. Quem está entendendo? O nosso Deus, e a mensagem hoje é para isto. Se você ainda não entendeu isso, a mensagem hoje é para trazer esse esclarecimento. É para mostrar a você que essas indas e vindas de você, né, que hoje você está tão firme na igreja, e amanhã você não quer mais saber do evangelho, amanhã você não está tão aplicado. Essas idas e vindas, isso tem que acabar. Você tem que assumir uma posição e ir até o final da tua carreira. Amém ou não amém? Porque não existe palavra de desistência. Eu queria dizer para os levantarianos, as palavras que têm vindo neste altar é para trazer conserto à igreja. E se você está com pensamento de desistência, é porque você nunca recebeu a palavra. Porque nós não estamos aqui para brincar de ser pastor, nós não estamos aqui para brincar de ter uma igreja. Eu tenho muita coisa que eu poderia estar fazendo do que estar dirigindo uma igreja, irmãos, mas nada daquilo e toda a proposta terrena não se compara com o chamado e o propósito que Deus colocou no meu coração. Amém ou não amém, irmão? Então toda a palavra que está sendo remetida deste altar não é só para trazer uma motivação, mas é para trazer uma transformação na tua vida. O grande A.W. Tozer, ele diz: o propósito de Deus pode ser adiado, mas nunca será frustrado por aquele que permanece no centro da vontade dele.
Vance Halver, ele diz: Deus nunca nos chama para algo fácil, mas sempre para algo eterno. Você faz parte da obra do eterno nesta terra. Você está entendendo, irmão? Você não é que eu sou crente, não. Você é servo do Deus Altíssimo. Você está aqui para cumprir uma missão. Você está aqui, nós estamos aqui para saquear o inferno. Nós estamos aqui para gritar a todos os cantos desta terra: arrependei-vos, arrependei-vos, porque Jesus voltará. Israel inicialmente, bem-vindo no Egito, você conhece a história. Bem-vindo no Egito. José foi para lá, você conhece a história de José. Não vou me apegar demais. Você sabe que Egito recebeu Israel por causa de José, por causa do testemunho de José, por causa do propósito que José vivia. Teve tudo para desistir, mas ele foi até o final. Então todo aquele povo, toda aquela nação recebeu, todo o povo judeu recebeu todos os hebreus, e lá eles viveram por anos e anos e anos, viveram lá, sendo protegido pelo faraó. Mas o faraó morreu. O povo, quando ele se acomoda, o Senhor sempre libera alguma coisa, vai, para aquecer o coração do povo, né, para fazer o povo se despertar. Diz a história que faraó morre, entra outro faraó, e aí começa a opressão se intensifica. Ele lança sobre aquele povo que vivia numa tranquilidade tremenda, porque Deus queria que o povo voltasse para a terra que manda leite e mel, mas o povo estava afincado ali naquela terra, não queria sair daquela terra, se acomodou naquela terra. A caminhada do justo não é caminhada de acomodação, a caminhada do justo é como a luz da aurora, tem que brilhar, 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 avançar, avançar, até se tornar dia perfeito. Moisés nasce nesse contexto, o menino hebreu, salvo milagrosamente, diz a Sagrada Escritura, criado entre a elite egípcia. Você verifica isso no segundo capítulo de Êxodo, que nós acabamos de ler. Aí você vê Moisés sendo criado como príncipe, só que o sangue dele era hebreu. Eita, meu Deus, me faz lembrar mesmo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não é o que diz a palavra. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, Hudson, Bianca, não somos. Existe uma terra, uma morada, existe uma Canaã celestial para todos nós, aleluia. Você quer se apegar a esta terra? Se você quiser meu lugar nesta terra, você pode ficar, meu irmão, porque eu estou aqui de passagem, como diz a Sagrada Escritura, peregrino nós somos nesta terra, meus queridos irmãos. Jesus. Ainda que nós estejamos, irmãos, ainda que você, o povo, esteja no palácio do Egito, nunca se esqueça que você carrega um DNA celestial. Vivemos, irmãos, infelizmente, vivemos um tempo, vivemos no meio de uma geração corrupta, vivemos no meio de uma geração que, infelizmente, as ideologias têm avançado loucamente, abruptamente, têm avançado nas escolas, as ideologias têm entrado, até mesmo parece aquela igreja que nós estudamos, né? Os sindicatos e outras coisas mais, tem avançado as ideologias,
donos de empresa que implementam as ideologias daí dos governos. Nós vivemos em meio a essa geração que infelizmente o inimigo tem levantado um sistema. Lá em Romanos diz: não vos conformeis com este século. Quando você vai buscar a essência desta palavra de século, está falando sobre o sistema, fala a respeito do sistema. Não podemos nos conformar com o sistema empregado pelo inimigo das nossas almas. Vivemos, infelizmente, ouvindo vozes contrárias. Quando você chega em uma faculdade, você tem que ter medo de falar que você é crente, porque se você falar, nós temos aqui uma menina que está fazendo medicina, se ela falar que ela é crente, e ela é virgem, se ela não é virgem, e porque, que coisa é esta, se ela é crente, se ela não é crente, o que ela faz dentro da igreja, por que ela está vivendo dentro desta bolha, que ela não é isso que acontece. Os pais hoje, cristãos, têm medo de colocar os seus filhos na faculdade, porque seus filhos, se não forem firmados em Deus, desgovernam, perdem o rumo, porque são vozes contrárias que nós convivemos, vozes contrárias ao quê? Ao propósito que Deus tem para a tua vida. Meu Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o ambiente que tenta te calar é o mesmo onde Deus quer te usar. Deus quer te usar no colégio, espero que você dê um glória a Deus. Deus quer te usar na faculdade, espero que você dê um glória a Deus. Deus quer te usar no mercado, eu quero dar um glória a Deus. Deus quer te usar dirigindo o ônibus, com aquela multidão de gente lá atrás, 40 cabeças, 50 cabeças, você dirigindo e você cantando louvores, e aqueles cabra-macho, aqueles homens, esse motorista é diferente, e você vai poder bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou servo do eterno, eu tenho uma história e Deus mudou a minha história. Na barbearia lá, vou cortar o cabelo, e você está cortando o cabelo, e o som evangélico está sendo tocado, e o cabra macho senta lá, cheio de demônio na cabeça, cheio de demônio no corpo, mas a música que liberta, a música que salva, está sendo tocada na rádio. E aí eles vão perguntar: você é crente? Sim, eu não sou crente não, eu sou servo do Altíssimo, o Todo-Poderoso, porque crente até o capeta é. Crente é aquele que crê em alguma coisa. Nós somos cristãos. Quem está entendendo, irmãos? Martin Lloyd diz: o ambiente que tenta te calar, o açougueiro, a menina do caixa, que você se aborrece todo dia quando passa por ela, porque ela curte com a sua cara, porque você é serva do Senhor. Comece a olhar ela como uma ovelha perdida, e que precisa ser alcançado pelo amor que está em você, que constrange você a falar com amor com ela. Quem está entendendo, irmãos? É o mesmo onde Deus quer te usar. A primeira luta de Moisés, e a gente tem que ter um entendimento, foi isso que mexeu comigo. A primeira luta de Moisés foi uma luta sem direção de Deus. A história diz lá no capítulo 2, verso de 11 a 15, que Moisés sai do palácio, vai até onde os povos estavam trabalhando, onde os hebreus estavam, e ele viu lá um egípcio espancando um hebreu, e ele resolve, diz a palavra, que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele sabia o que ele estava fazendo era errado. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele simplesmente mata aquele egípcio. Temos que ter cuidado ao nós tomarmos uma direção sem antes consultar Deus, porque essa decisão pode trazer danos terríveis à sua vida, pode marcar a sua vida.
Até o ponto que quando então, em outro momento, Moisés mais uma vez saindo do palácio, vê uma briga entre os hebreus, e ele tenta apaziguar, porque servo de Deus, ele é o quê? Apaziguador de briga, de guerra. Nós não somos agente motivador de intriga, nós não somos agente motivador de fofoca, nós não somos agente motivador de, sabe, de problemas, de falatórios, de conversa fiada. Nós somos agente do céu. A palavra de pacificação tem que estar em nossos lábios. Quem está entendendo, irmãos? E ele quis trazer uma palavra de pacificação, ele quis ajustar as coisas, mas naquele ali, entre aqueles dois, havia um que mesmo ele olhando de um lado para o outro, estava escondido e viu ele fazer o que ele tinha que fazer, o que ele fez. E esse chega para Moisés e diz: quem te pôs por príncipe sobre nós? Na mesma hora Moisés, coração pesa, porque ele teve medo, porque aquele indivíduo viu Moisés fazendo aquela desgraça, matando, tirando a vida daquele homem. A história continua. Moisés tenta começar o plano de Deus, dentro desses parâmetros, dentro desse capítulo, dentro desses versos, ele tenta começar o plano de Deus, mas em tempo e forma errada. Ele não observou o tempo de Deus, ele não observou a forma certa de começar o propósito que Deus estabeleceu. Quantas vezes tomamos decisões espirituais e nós temos que ter cuidado nas nossas decisões. Seria muito fácil eu pegar uma palavra profética agora, irmãos, tão fácil. Senta na internet, você começa a vasculhar um monte de igreja, você vai ver um monte de igreja com palavras proféticas. Aí você pega uma palavra profética que foi dada lá na igreja de Curitiba. Nós poderíamos fazer isso, mas nós queremos que a palavra profética desta igreja venha nortear o caminho dos levantarianos em todo o decorrer de 2026. Não podemos perder, tomar as decisões, mesmo que seja na mídia, mesmo que seja no louvor, mesmo que seja nas meninas na adoração, na intercessão, nos homens de honra, na geração em movimento. Precisamos tomar as nossas decisões, baseada naquilo que Deus efetivamente deseja. Por quê, pastor? Aí eu vou te dizer por quê. Porque muitas e muitas vezes, até o certo feito na hora errada, vou repetir, até o certo feito na hora errada pode se tornar pecado. Como assim? O grande Charles Spurgeon, um grande pregador, ele dizia o seguinte: quando agimos sem a direção de Deus, até a justiça vira erro. Para você ver a seriedade das nossas decisões. Aí agora entra a segunda luta, sendo que na segunda luta desse homem chamado Moisés, ele veio de tomar decisões pela cabeça dele, ele se permitiu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ser dirigido por Deus. A história diz que após o episódio primeiro, Moisés foge, vai para a terra de Midian, vai para aquele local, certo? E naquele local Deus opera, naquele local Deus age na vida deste homem. E aí Deus chama Moisés, Deus trabalha na vida de Moisés, e a gente vê literalmente Moisés de uma forma diferente, porque quando Moisés vem para a segunda luta, ele não vem com espada, ele não vem com lança, mas ele vem com um cajado de Deus, o cajado que Deus liberou na mão dele, aquela ferramenta que para nós seria somente um pedaço de árvore, um graveto talvez de uma árvore, mas a Bíblia diz que ele carregava um cajado, e junto com esse cajado que determinava a autoridade dele, junto com esse cajado vinham os sinais. Tudo isso porque ele resolveu obedecer.
A obediência minha, a obediência tua, a obediência nossa, traz vitória para nós, irmãos. Quando nós obedecemos a voz de Deus, mesmo que a nossa vida pregressa, mesmo que a nossa vida lá atrás tenha sido uma vida de fracasso, quando você começa a obedecer a Deus, o fracasso, ele é lançado fora. Você começa a viver uma vida de vitória, a vida que Deus deseja para você, uma vida que nós desejamos para todos nós. Antes e depois da sarça, porque nós sabemos que Moisés, ele sai do Egito, vai para Midian, terra de Midian, e em um determinado momento, ele, levando o rebanho do seu sogro, vai até o Monte Horebe, e lá ele recebe a visita do Todo-Poderoso. Lá o Senhor se apresenta a ele. Moisés, ele tinha sido treinado, ele tinha aprendido a arte egípcia de guerra, né? A arte da ciência, a arte linguística. Era um homem que sabia falar. A mente dele foi treinada a ser uma mente boa, uma mente estratégica. A gente sabe que tudo isso veio sobre a vida dele. Ele já tinha isso, ele já tinha adquirido isso. Mas faltava o que para Moisés? Faltava a unção do céu. Não adianta nós tentarmos operar na casa de Deus só com as bagagens que nós carregamos no decorrer da nossa existência de conhecimento, na nossa busca de conhecimento. Não adianta você querer operar na igreja desta forma. Deus até pode usar o seu intelecto, e assim Ele o faz. Deus até pode usar a sua capacidade, né, de estratégia, tudo mais. Deus assim o faz. Mas todas essas ferramentas que você já carrega em si, tem que estar debaixo da unção de Deus. Unção de Deus, o selo de Deus. Durante os 40 anos do deserto, este homem, ele foi quebrado, ele foi esmiuçado, ele teve que aprender algumas coisas. Muitas e muitas vezes Deus nos permite ir para o deserto e a gente não se atenta ao porquê do deserto. A gente não se desperta o porquê que está acontecendo aquele momento na nossa vida. A gente só acha que Deus está sendo malvado demais. A gente acha que Deus esqueceu de nós. A gente acha que Deus não está nem aí para as nossas causas. Não, muitas e muitas vezes Deus não encontrou espaço para agir na tua vida quando na abastança você estava, quando na harmonia você vivia. Então Ele permite você ir para algumas dificuldades da vida, não para te matar, mas dá a você a experiência que você precisa. Mostrar a você que quem tem poder é Ele e não você. Ele tem poder sobre a tua vida, Ele tem poder sobre a minha vida. Quem está entendendo, irmão? Midian não foi um castigo para Moisés. Não foi um castigo. Na verdade foi uma escola que fez com que o caráter daquele homem fosse aprimorado. Nós passamos por vales, saímos do vale e o nosso caráter não muda. Nosso caráter continua sendo mesquinho, continua sendo egoísta, continua sendo vaidoso, continua sendo prepotente. A gente não consegue enxergar que Deus está permitindo você passar pelo vale para te amadurecer, para te fazer melhor, você ser melhor. Eu preciso desejar ser melhor, irmãos. Eu não posso me contentar com aquilo que eu sou hoje. Não se contente com aquilo que você é hoje. Deus tem muito mais para fazer na tua vida.
Deus tem muito além daquilo que você está vivendo. Deus tem uma vida mais esplendorosa na presença. Quando a gente fala esplendorosa, a nossa mente, sabe, caótica, pequena, tacanha, a gente pensa em dinheiro. Esplendorosa, né? É dinheiro, é casa, é propriedade, é imóvel. Não, eu estou falando de esplendorosa no que diz respeito à presença dele na tua vida, inundando o seu ser, dando cor, dando cor às coisas. Fiquei tão feliz quando a Amanda disse para mim, disse aqui no altar, quando eu vi as plantas, quando eu vi o jardim, aquilo que lá estava falou comigo. As pessoas dizem para mim, por que o senhor gosta de planta? Essa aqui foi a última que eu comprei. Cheguei lá, Amanda não estava. Estava eu, Rogério. Aproveitei que a pastora estava de viagem. Falei, vou lá. Cheguei lá, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como o nosso Deus, Ele é fantástico. Ele fez as coisas para trazer alegria ao teu coração. Mas a nossa mente não consegue ver Deus aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos muito aquém de sermos sensíveis à presença dEle. Queremos ver a presença dele só no trovão. Queremos ver a presença dele só nos raios. Não temos a sensibilidade de olhar uma planta e saber que foi ele. Foi ele que gerou para trazer alegria ao teu coração. Quem está entendendo, irmão, o mistério de Deus? Moisés, ele encontrou Deus na sarça, algo comum. Olha só, irmãos, um graveto que lá estava, uma árvore que ninguém dava valor. Quantos olhos de repente passaram por aquela sarça, já que Moisés volta e meia ia naquela área para levar os animais. Talvez muitas e muitas vezes, digo eu, não a palavra, de repente ele tenha passado por aquele graveto, por aquela sarça que lá estava, e não chamou a atenção dele. Mas teve um momento que Deus fez do ordinário o extraordinário. Você olha a planta, planta é talvez ordinário na tua visão humana. Você não dá valor. Quando eu digo ordinário, você não dá valor. Você entra por essa casa, você vê tantas plantas bonitas. Quando você chega naquela árvore, você vê várias orquídeas. E você vê o detalhe do dedo de Deus em cada partícula de cor daquela orquídea. Deus quer fazer dessa orquídea o seu extraordinário. Como? Ele pode falar através de uma planta com você. Deus falou através daquela sarça para Moisés. Trouxe a Moisés aquilo que ele precisava fazer. Trouxe a Moisés a mensagem que Moisés precisava levar para a sua casa, levar para o seu coração. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Aonde o Senhor deseja que nós cheguemos hoje? Todos precisamos de uma sarça na nossa vida, irmão. Precisamos ser sacudidos por uma sarça. Precisamos ser sacudidos pelo extraordinário que se chama Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, irmãos? Precisamos ter um momento com Deus. Precisamos ter um momento. O grande
Leonardo Ravenhill, ele diz algo muito interessante, mas antes de eu dizer, eu quero dizer, o deserto que vem nas nossas vidas, ele não vem para nos matar, mas a tendência e a lógica bíblica, aquilo que o Senhor nos ensina, ele vem para nos preparar para algo muito maior que Deus deseja fazer em nós, e segura aí, irmão, na cadeira, e através de nós, em nós e através de nós, amém? Leonardo Ravenhill, ele diz: a sarça queima, mas não consome, assim é o homem que arde com a chama do chamado, sem se destruir, porque é Deus que o sustenta. John Wesley, grande John Wesley, o homem que levou a palavra de santidade ao povo inglês, à Inglaterra. Como diziam alguns livros, o pai da santidade expressa nesta terra, o grande John Wesley. Ele dizia: homens inflamados por Deus são os que mais impactam a terra. Inflamados por Deus. Olha aqui para mim. A palavra hoje é: não fuja do chamado que tu tens. Não abra mão do seu chamado. O lugar da fuga não pode se tornar o lugar da revelação. Os levitas podem subir. Enquanto eles sobem, eu continuo. Existe uma frase muito interessante que nós já ouvimos e eu cheguei à conclusão que é verdade. Eu digo de mim mesmo, por isso que eu disse logo no início da palavra quem eu fui. Graças a Deus, espero que a igreja dê glória. Eu fui dos 12 aos 20 anos, amém? Hoje eu tenho 67 anos. O seu passado não invalida o propósito que Deus tem na tua vida. Se você deixar Deus operar na tua vida. Mas Deus tem um propósito na minha vida, mas eu fiz tantas coisas erradas. Eu fiz tantas coisas que não foi legal. Será que Deus me perdoa? Será que Deus vai me dar uma segunda chance? Eita, você ainda não viu as mãos dele sendo estendidas em tua direção? A pastora entendeu. Ela entendeu, ela está ligada. Eu já sou marcado pela sociedade. Eu já sou marcado pelo povo que me conhece. A minha família sabe que de mim não sai nada de bom. Você ainda não viu a mão de Deus estendida em tua direção e dizendo: se esforça, tenha bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Existe um processo que eu não posso fugir. Foram 40 anos que Moisés passou no Egito. Foi 40 anos, querida irmã Miriam, que ele passou na terra de Midian. Diácono Anderson, foi 40 anos que ele passou levando o povo no deserto. Que história, que história. Por isso que eu disse para Amanda: quem pode dizer e quem pode afirmar que um dia você não vai estar trazendo uma palavra aqui? Eu tenho dito para eles, em algumas vezes,
Se não me falha a memória, eu acho que o André lembra. Em uma reunião com eles, eu falei para eles: vocês acham que Deus só tem isso para vocês? Porque vai chegar uma hora que vocês vão ter que dar vez para as menininhas que tiveram hoje de manhã cantando o teu filhinho. Eu não estava aqui, mas eu vi cantando. Não sabia se segurava o microfone, se mexia. Mas cedo ou mais tarde, eu vou ter que abrir mão do meu espaço. Porque o outro pastor assumirá este altar e a direção desta igreja. A pastora é a mesma coisa. Nós sabemos disso. Nós não somos eternos. Bom seria se eu morresse no altar, que seria uma coisa linda. Meu Deus, eu estou indo direto para o céu, oh glória. Mas eu vou passar. E eu tenho que entender que vem uma geração aí. E quando essa geração chegar, Robert, você vai estar em outra atmosfera. Você estará em outro patamar. Deus é que sabe qual o processo que Ele tem conosco. Eu não posso determinar. Não, é isso aqui, vou morrer com isso. Não, pelo contrário, Eu tenho que abrir espaço e falar: Deus, age na minha vida, Deus. Eu só quero ser teu instrumento nesta terra. Esse homem passou, na verdade, 120 anos de vida nesta terra. Teve história para contar. Teve história para ser registrada. Qual é a história que você tem para contar? Qual é a história que está sendo registrada a respeito de você? Aquele tal que abriu mão do chamado? Aquele tal que recuou definitivamente? Aquele tal que ainda não entendeu que Deus não está de brincadeira com você. Deus tem algo contigo. Não conheço as pessoas que aqui estão, algumas. Não sei por que hoje você aqui está. Aliás, eu até sei. O Espírito Santo te trouxe aqui porque você precisava ouvir esta palavra. O propósito de Deus na tua vida não sucumbiu, está em aberto. E Deus deseja cumprir este propósito. O chamado, o propósito, ele é pessoal. Como diz aqui, ele é intransferível. Não adianta eu achar que aquilo que Deus tem para a minha vida é para a pastora também. Eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, e Deus tem um propósito na vida dela. Eu entendo que eu completo ela e ela me completa, e nós dois podemos cultivar uma história. Você me completa e eu completo você. Você é o braço, eu sou... Eita, meu Deus do céu! Você é o braço, eu sou a perna. O pastor Alessandro é a orelha. A esposa dele é a boca. Nós fazemos parte de uma engrenagem. Nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, que se move nesta terra, pregando as boas novas de salvação. D.L. Moody diz, grande pregador: não diga que Deus não pode usar você por causa do seu passado. Olha para Moisés, olha para Paulo, olha para mim, ele mesmo dizendo de si, e veja o que Deus pode fazer com vasos quebrados. A única coisa que Deus quer de você é que você se quebre diante dele, que você se submeta diante dele, que você diga: Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor Deus, haja na minha vida, Jesus, opere na minha vida. Eu não quero mais estar recuando, fugindo daquilo que o Senhor tem para mim. Mas a partir de hoje,
Eu serei um Moisés nos tempos modernos. Irei até o final do meu chamado. Irei cumprir cabalmente o meu propósito. André Murrell, ele diz: o que nos impede não é a fraqueza, mas a incredulidade do chamado que Deus tem para a nossa vida e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós não acreditamos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Qual é o propósito? É viver, é comer, é cuidar de criança, é cuidar de esposo, é esposo cuidar de esposa, é o esposo trabalhar. Não, irmão, Deus tem algo muito maior. Deus tem te dado tudo isso para te presentear, para te fazer feliz. Mas o propósito dele é muito mais além do que isso. Quem está entendendo, irmãos? Nesta noite nós estamos pregando a respeito de um homem chamado Moisés. Mas de repente, essa pregação poderia ser a respeito de você. Poderia ser de você. Poderia estar contando a sua história. A história da Tayla. A história do Washington. Poderia estar contando a história de um pastor, que hoje é pastor, mas que ninguém imaginaria que ele se tornaria um pastor, mas se tornaria um bêbado, um divorciado, um homem colocado para fora pela esposa. Quem diria? De repente a história poderia ser de uma mulher que foi estuprada no centro de Niterói, no ponto sem réis, e que todo mundo dizia: jamais poderá ser curada desse trauma, jamais poderá perdoar aquele que a ofendeu, jamais poderá ajudar alguém. Mas hoje está de pé, cuidando de almas. O teu passado não anula o projeto de Deus para a tua vida, o projeto que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus já escreveu na eternidade para você. Aí você vai me dizer: mas pastor, como que eu vou viver esse projeto, esse propósito de Deus? Meu irmão, o altar está aqui. O altar é local de encontro com Deus. O altar é local onde a gente abre o coração e diz: entra, Jesus, volta a entrar na minha história, venha fazer aquilo que tu precisa fazer, Senhor Deus, porque nesta noite eu me rendo diante de ti, e eu vou te dar uma chance de você tomar decisão. Eu me rendo diante da proposta que o Senhor tem para a minha vida. Moisés se rendeu na sarça. Ele ainda, querida presbítera, ele ainda quis postergar. Mas eu não sei falar. Eu dizia isso quando eu recebi o óleo na cabeça. Mas como que eu vou ser pastor? Sou tão tímido, tenho tanta dificuldade no português. Como? E o que Deus trouxe ao meu coração: esforça-te, tenha bom ânimo, porque sou eu que ajudo, sou eu que honro, sou eu que estabeleço a obra na tua vida. Então, se você deseja que Deus estabeleça a obra na tua vida, o caminho é ao altar, irmão. Porque pastor tem que ir no altar? Porque um ato de decisão, o ato de uma decisão tua para com Deus, pode mudar a sentença sobre a tua vida.
Uma decisão tua, irmãos, para com Deus, pode mudar uma sentença que no mundo espiritual está sendo liberada. Não é isso que aconteceu com Jacó? Ah lá, tá lá Jacó lá. Jó, me perdoe. Ah lá, tem tudo de bom. Que nesta noite você tome a decisão que você precisa tomar. Que nesta noite você possa dizer para Deus: Deus, eu quero ter um novo momento contigo, meu Pai. Não um momento de, sabe, momento só para gáudio, para massagear o ego. Não é decisão, é decisão. Eu estou vendo pessoas diferentes aqui nesta igreja. O que tu vieste buscar hoje aqui? Eu já sou crente há tanto tempo. O que Deus pode falar de você hoje? O que Deus pode falar de você hoje? Qual é a história que Deus pode contar a respeito de você? Será que será uma história de triunfo ou será uma história de derrota? Será que é uma história de vitória ou uma história de fracasso? Qual é a história que Deus hoje pode contar ao teu respeito? Ele está te dando a oportunidade de mudar um ciclo de destruição. Você ainda não entendeu que o Jeová está presente? Você ainda não entendeu que Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar contigo? Você não entendeu que hoje Ele quer acabar com essa história. Essa história de só, sabe, cumprir ritual. Estou vindo à igreja. Sim, Ele está sabendo que você está vindo à igreja. Mas aonde está o propósito dele na tua vida? Engavetado. Se você poderia estar aqui adorando no altar, se você poderia estar aqui tocando no altar, se você poderia estar aqui fazendo parte da intercessão, se você aqui poderia estar sendo um daqueles evangelistas como o grande apóstolo Paulo, subindo e descendo montanha, indo nos meios mais absurdos da vida, no meio dos traficantes, no meio daqueles que a sociedade diz não tem solução, mas eu creio no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Deus está chamando aquele que quer estender os braços diante do Senhor e falar assim: eis-me aqui, Senhor Deus, envia-me a mim. Não foi isso que Moisés fez na sarça? Depois do mover, depois da palavra do Senhor, depois da sarça se expressar, porque na verdade Deus estava na sarça, a sarça estava se expressando, aquele homem se curva diante de Deus. Nós não queremos nos curvar diante da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós resistimos à vontade de Deus e pagamos um preço alto por isso. Nesta noite é noite de se renovar a aliança com Deus, aliança plena, aliança com um propósito. Eu convido você, os irmãos vão estar cantando, os ministros vão estar ministrando, eu não vou ficar enrolando. Aqui é para quem quer, quem entendeu. Como nós falamos, não estamos brincando aqui para encher altar, não. Nós queremos sim que Deus confesse, nós possamos confessar a Deus aquilo que nós queremos. Tem uma irmã reconciliando com Deus aqui. Ora forte, missionária, põe a mão no coração dela. Não, chega perto dela, deixa Deus te usar. Fecha os olhos, cabra macho. Se você vem para o altar, André, puder ajudar, André, ajuda a gente, meu filho. Incansavelmente grande
uma senhora aceitando a Jesus aqui. Como dizer não? Teu chamado se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está presente, Jesus. É o teu Espírito que nos convence. Oh, Jesus amado, vai de encontro a essas vidas, Senhor Deus. O Senhor tem atraído cada uma delas aos teus pés. Elas se dobram diante da tua soberania, meu Pai. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e por que não dizer Deus de Moisés? Cumpra o teu querer na vida de cada um desses, Senhor Deus. Levanta eles como profetas, Senhor Deus, como instrumento de bênção nesta terra, meu Deus. Existem vidas que estão sucumbindo sem salvação, Senhor Deus. Oh, meu Pai, que o chamado, que o propósito venha queimar no coração de cada um desses, Senhor Deus. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, com sede de almas, Senhor Deus, com sede de caminhar, Senhor Deus, através de uma vida reta, uma vida de santidade, Senhor Deus. Eu coloco esse que está nos ouvindo, Senhor Deus, esse que por detrás da câmera, Senhor Deus, está no... Oh, meu Pai, compartilhou esta mensagem. Vai de encontro a esta vida, Senhor Deus. Vai de encontro a este lar, Senhor Deus. Penetre cada cômodo desta casa, Senhor Deus. Que verdadeiramente a luz da justiça, a luz da aurora, Senhor Deus, a luz brilhante, Senhor Deus, o teu raiar penetre nesta casa, Senhor Deus. Que o Senhor venha dissipar toda ação maligna, Senhor Deus, nesta casa. O Senhor venha dissipar toda ação maligna, Senhor Deus, desta vida, Senhor Deus, que está nos ouvindo, Senhor Deus. Oh, meu Pai, que os caminhos sejam abertos, Senhor Deus, que as portas sejam escancaradas, Senhor Deus. Aleluia, que o Senhor venha se revelar poderosamente, Senhor Deus, sobre a vida desse que está nos acompanhando, Senhor Deus. Oh, meu Pai, eu coloco esses que aqui estão no altar, essa que está nessa casa, este que está nessa sua residência, Senhor Deus. Oh, meu Pai, traga perdão, Senhor Deus, traga perdão aos corações, Senhor Deus. Libera, Senhor, bênção sobre este povo, meu Pai. É o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu Deus. Então me toca, glória a Deus, glória a Deus. Essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Diga isso, como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Você pode aplaudir a Jesus pelo que Ele fez por essas pessoas que estavam aqui no altar. Aleluia, toda honra e glória ao nome de Jesus. Irmãos, agora a gente vai continuar cultuando ao Senhor.
entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ofertar é uma expressão de alegria. É a expressão de um coração que obedece alegremente ao mandado do Senhor. Ofertar é uma expressão de quem exerce a mordomia. E ser mordomo, irmãos, é ter a consciência de que o que temos não é nosso, é do Senhor e está sob nossa administração. Então, nessa noite eu quero convidar você, com alegria, a ofertar ao Senhor, segundo propôs no seu coração. Aí você diz assim: eu não propus nada. Irmãos, a Bíblia nos ensina, toda vez que vamos nos apresentar diante do Senhor, precisamos já pensar, preparar, programar a nossa oferta. Por isso, é uma proposta do nosso coração. Vocês vão receber os envelopes, ofertem e dizimem com alegria ao Senhor. Nada novo achei. Você que está em casa também pode ofertar. Tem na descrição do vídeo, tem aqui a forma que você pode ofertar. Minha gratidão, posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Chama pra cá, não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco durante esse culto. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Que a palavra hoje ministrada nesse lugar encontre espaço no seu coração. E que Deus possa fazer prosperar os seus caminhos. Sabendo que todos nós temos uma oportunidade diante do Senhor. Então abra o seu coração, abra a sua vida, faça como Moisés, se renda diante do Senhor, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Que Deus te abençoe.